Nos mesmos pratos, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus capítulo 26, versículo 23. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho dizendo: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel, não partem de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado com respeito a semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Na bela página de hoje aprendemos com Emmanuel que a traição, a imprevidência, os sentimentos que nos levam à queda, geralmente partem daqueles que convivem conosco, daqueles que dividem os pratos da vida. Porque, no exemplo da página intitulada Nos Mesmos Pratos, Emmanuel vai demonstrar que a traição do Cristo partiu de um dos seus discípulos e não dos seus inimigos, que dificilmente provocariam a crucificação. Era necessário então que alguém fraquejasse, traísse a si mesmo, plantando a ingratidão, sentimento que Judas cultivou e acabou por estimular e cair no erro. Emmanuel vai explicar que o amigo que se desvia do caminho correto, o companheiro leviano, o irmão indiferente, são as personagens que levarão a nossa queda, a nossa denúncia, a nossa expiação. E apesar de devermos respeito a Judas, uma vez redimido, é necessário relembrar o que ele fez para que sirva de alerta, para que fiquemos vigilantes, para que sirva ainda de aprendizado, a fim de que outros não fracassem como ele fracassou e outros não confiem demais nos que seguem a mesma rota, mas que muitas vezes são imprevidentes. Aguardemos então as grandes lutas e as grandes provas, não esquecendo-se de que as adversidades, as angústias, procederão muitas vezes dos círculos mais íntimos, quando a inquietação, a revolta, a leviandade tomarem conta dos corações daqueles a quem amamos. Sirvamos então desse exemplo, para que não busquemos nos opositores declarados o maior cuidado,
mas sim com aqueles que se alimentam junto de nós nos mesmos pratos da vida. Seguindo assim informados acerca dessa verdade, imitemos o Senhor nos grandes dias, perdoando o ofensor, perdoando aquele que se veste de Judas para trair os nossos sentimentos, para nos caluniar ou para contar nossos segredos aos nossos opositores. Saibamos agir como Cristo agiu, perdoando e ao mesmo tempo disciplinando Judas, para que no futuro ele despertasse arrependido quando verifica que a sua atitude foi puramente oriunda do seu egoísmo, do seu orgulho e da sua pressa em querer ver o povo liberto do jugo romano. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que essa página sirva de advertência e também de alerta para que tomemos o necessário cuidado no trato com os nossos irmãos e especialmente na nossa conduta ao descobrirmos uma atitude infeliz. Que assim seja.